Diz assim a palavra do Senhor: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Essa palavra falou muito ao meu coração, eu quero dividir com vocês, porque eu acho que existe algo na nossa vida que a gente precisa amadurecer, que é a questão do o que nós fazemos com as coisas que nós ouvimos. Como que é processado dentro de você o que falam para você de alguma coisa, de alguém? O que qual é o efeito que faz dentro da tua vida, dentro da minha vida, quando se fala alguma coisa de alguém, quando traz até nós coisas sobre alguém, porque existe algo muito importante na nossa vida, que é a sabedoria no que ouvimos e processamos. Tiago fala: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Sabe, a palavra ouvir, ela, em uma das raízes de tradução do grego, ela quer dizer estar dotado com a faculdade de ouvir. Então, para quem faz faculdade, se forma em algo muito mais, algo de peso. Existe uma diferença de você fazer o ensino médio e você ser graduado em uma profissão através da faculdade. Então fala, ouvir, estar dotado com a faculdade de ouvir. Prestar atenção, considerar o que está sendo dito, entender, perceber o sentido que está sendo dito. Então, muitas das vezes, nos chega ao conhecimento histórias de alguém, ou alguma situação que aconteceu com alguém, e por mais que quem falou para você seja alguém de super confiança, alguém muito próximo, todos nós precisamos saber qual é a veracidade, qual é a verdade que há naquilo que nos fala. Porque muitas das vezes nós estamos chateados, com raiva. A palavra irar, quer dizer ter raiva, agitação da alma, emoção violenta, indignação. Às vezes nós nos iramos com alguém sem saber se aquilo que falaram é verdade. Quantas das vezes nós achamos que alguém não está falando com a gente, deduzimos que aquela pessoa está diferente, está distante, e às vezes não aconteceu nada. E a gente começa a tentar descobrir alguma coisa, e aí deduzimos certas coisas, e daqui a pouco a gente está produzindo pensamentos ruins, perversos, porque achamos que fulano mudou com a gente, porque achamos que ciclano tinha razão quando falou de Bertrano. Sabe, ainda nos falta esse amadurecimento, essa faculdade de ouvir, para poder filtrar, avaliar o que estão falando. Essa dedução, esse achismo tem feito com que muitas pessoas acumulem raiva, pecado nas suas almas, e por coisas às vezes que não tem nada a ver, que não foi construído, que nunca surgiu. Um tempo recente aí, eu percebi que uma pessoa muito chegada ficou distante, não respondia a mensagem, não se aproximava, não falava como de habitual, e eu comecei a ficar preocupado. Falei, será que aconteceu alguma coisa?
Aí essa preocupação nos leva lá no baú, em algum baú da nossa vida, e a gente começa a vasculhar esse baú para tentar achar o que possa ter acontecido para que fulano deixou de falar comigo, com você, por que esse cano distanciou. Sabe, e nós precisamos entender que andar com Cristo precisa gerar mudanças reais na nossa vida. Precisa gerar amadurecimento. Não adianta eu bater no peito e dizer que sou cascudo por umas coisas e outras, mas ainda tropeço em formigas, ainda escorrego em casca de banana. Então a gente precisa entender que o relacionamento com Deus, ele vai gerar amadurecimento, crescimento na nossa vida, porém, nós precisamos nos esforçar para isso. Porque senão, nós vamos ser envenenados por uma consciência mentirosa. A gente começa a ficar chateado porque achamos que fulano está chateado. A gente cria uma distância porque achamos que ele ou ela se distanciou e não sabemos por quê. Aí não temos coragem de mandar uma mensagem para perguntar: está acontecendo alguma coisa? Ou não tentamos puxar um assunto, e quando a gente percebe, o muro já foi construído, a ira já toma o nosso coração, porque a gente se ira pelo que falam de alguém para nós, e a gente nem se preocupa para saber se o que estão falando é verdade ou não. E muitas das vezes nós nos iramos porque montamos na nossa mente alguma coisa que achamos. Saber dessas coisas, meus amados. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Porque quando eu estou pronto para ouvir, quando eu estou buscando estar dotado com a faculdade do ouvir, eu começo a ter inteligência, sabedoria para escutar certas coisas e eliminar, saber se é verdade, se procede. E quando você percebe, quando eu percebo, já estamos odiando alguém, estamos com raiva de alguém pelo que falaram, e a gente nem sabe se é verdade. Sabe, no mundo de fake news, no mundo de inveja, no mundo de pessoas perversas, você e eu precisamos avaliar a fundo quando alguém vier falar de alguém para a gente, ou contar alguma coisa que ouviu. Porque o ser humano, ele é invejoso, ciumento, ele constrói histórias perversas com uma facilidade que nós não temos ideia. Então é preciso ter sabedoria, estar pronto para ouvir, tardio para falar, porque você e eu vamos escutar. Então a gente não pode falar de imediato, a gente não pode se surpreender. Meu Deus, é mesmo? Fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Sabe, a nossa resposta quanto ao que ouvimos não pode ser imediata, porque a faculdade do ouvir precisa ter um efeito em nós de escutarmos certas coisas e assimilar, processar, saber se é verdade ou não, investigar. Porque quando você fala, uma vez eu aprendi isso com o Rodrigo, preste atenção com os assuntos que você conversa com alguém, porque se você decorda quando alguém vier falar de outro alguém com você, esse alguém que estava falando com você, lá na frente vai falar assim: mas quando eu conversei com o Tiago sobre isso, ele concordou. Quando eu conversei com o Tiago sobre fulano, ele realmente ficou surpreso e achou que realmente ele concordou comigo. Então nós precisamos ter sabedoria para lidar com certos assuntos, para lidar com certas pessoas. Relacionamentos são destruídos por conversas vazias. Pessoas boas são arrancadas de nós porque nós damos ouvidos ao que falaram. Com quem são as pessoas com que você tem conversado? Sabe, existem pessoas que são venenosas. Elas puxam uma conversa e aquela conversa dela tem toda uma intenção perversa
de botar gasolina mesmo na conversa para que o fogo aumente. Pessoas com raiva, pessoas com ciúme, você não precisa pedir gasolina para elas, elas vão te dar. Está pegando fogo ali e a pessoa tem um galão de água e um galão de gasolina. Então a pessoa sensata, centrada, ela vai pegar a garrafa d'água e vai dar na tua mão para você apagar. A pessoa invejosa, ciumenta, ela vai pegar o galão de gasolina, vai dizer para você que é água. E quando você jogar, quando eu jogar, aquele fogo vai aumentar e aí não tem mais como reverter certa situação. O próprio Tiago fala sobre o poder da língua, o incêndio avassalador que uma língua faz. Sabe, essa palavra é para a gente, é para nós termos ideia do que falamos, com quem falamos, quais são os assuntos que você tem dividido da tua vida para com certas pessoas. Elas se aproximam, se colocam como bom ouvinte e depois que elas escutam, ou passa para frente, ou fala de você para alguém. E assim a ira vai tomando conta do coração das pessoas. E eu fiquei impressionado com a tradução da palavra ira, que quer dizer raiva, agitação da alma. Ei, quantas das vezes nós ficamos com a nossa alma agitada quando deitamos, preocupado se acontecer alguma coisa com fulano e que ciclano. O que será que está acontecendo? Mas por que fulano está assim distante? O que aconteceu? Será que eu fiz? Sabe? Às vezes nós nos colocamos na posição de culpado sem sermos, porque estamos preocupados, porque a nossa alma está agitada, porque nos faltou sabedoria ou domínio próprio para entender que nós não fizemos nada. Ei, você tem que olhar para você e falar assim: ei, Tiago, calma, você não fez nada para que fulano viesse se distanciar. Você não fez nada para que surgisse esse distanciamento. Às vezes a pessoa está lá chateada com outra situação, não está nos dias bons, não está acessando a internet como com frequência, ela mesma está à distância com ela mesma ou com outras situações. E a nossa mente já começa preocupado em processar uma porção de veneno sem motivo algum. Então nós precisamos pedir ao Senhor que Ele venha acalmar o nosso coração, nós precisamos pedir sabedoria no que escutamos, precisamos ser maduro no que falamos, porque tem pessoas que falam da gente, tem pessoas que elas não suportam a bênção que você é, a bênção que eu sou, o acúmulo de sucesso. Sim, tem esses que inventam, mas mesmo assim nós precisamos estar maduros em Deus para entender os processos que vão acontecendo. E essa sabedoria, o próprio Tiago fala que é sabedoria, pede que o Senhor dá. Então nos falta, a gente pede bênção, a gente pede carro, a gente pede roupa, a gente pede uma porção de coisa, menos sabedoria. Menos sabedoria. A gente pede muita coisa, menos capacidade para lidar com as coisas no dia a dia. O que Salomão fez para atrair o favor de Deus sobre a vida dele foi quando ele pediu sabedoria. Salomão podia pedir muitas coisas. Ele pediu sabedoria para lidar com o povo, com as lições da vida, com a jornada. Então a gente hoje consegue pedir muita coisa, menos sabedoria, menos paz, organização na nossa mente para processar as coisas que estão acontecendo e saber lidar com elas. Então eu vejo essa orientação de Tiago para a nossa vida, que ou eu decido ter um ouvido sábio para filtrar as coisas e seguir em paz, ou eu me deixo levar pela pilha, pela fofoca, pela invenção.
E daqui a pouco, quando a gente percebe, aquilo já gerou agitação, emoção violenta e indignação, frutos da ira. E não tem essa. Se não tiver sabedoria aqui, a gente escuta, processa, e quando para aqui, difícil de tirar. É um processo difícil. Muitas pessoas hoje tiveram relacionamentos destruídos, tiveram que mudar suas vidas porque ouviram, porque alguém sussurrou alguma coisa e, sem saber da verdade, processaram aquilo que escutaram, aquilo deu raiz e depois vem a destruição. Então, no nome de Jesus, vamos pedir sabedoria ao Senhor para lidar com essas coisas que nós escutamos. Existem pessoas que são assim mesmo, que são amarguradas, são infelizes, e elas não vão conseguir ver a tua felicidade, a minha felicidade. E é uma atenção para a gente também, né? Às vezes a gente está num momento down, num momento para baixo, e se a gente não ficar ligado, a gente mesmo empresta a boca para o diabo, para situações ruins, botamos pilha errada, como a gente diz, né? Jogamos gasolina no incêndio de alguém, porque não estamos bem, porque estamos enjoados. Então a gente precisa não só colocar a culpa nos outros, mas olhar para a nossa vida também. Quantas das vezes nós tivemos a chance de calar e emprestamos a nossa boca para o diabo? Quantas das vezes nós tivemos a chance de cortar o assunto e demos continuidade? Então, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos impulsionar a buscar essa sabedoria. Portanto, despojando-vos de toda impureza, despojando quer dizer colocando de lado toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha que interessante. 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você vê que o mesmo Tiago que fala sobre a importância de estar pronto para ouvir, ele também fala que só ouvir pode ser um problema gigante. Porque eu preciso estar pronto para ouvir o que falaram, o que fofocaram. E às vezes, muitas das vezes, por educação, a gente não repreende as pessoas, mas o que elas falaram ficou, e ali eu preciso ter sabedoria, estar pronto para ouvir. Mas, quando fala do relacionamento com Deus, do poder que a palavra tem para mudar na sua história, ele fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então não basta só ser ouvinte, tem que praticar o que nós ouvimos. Existe um momento de ouvir, processar o que ouvimos e ter sabedoria para lidar com aquilo. Existe um momento de ouvir a palavra, a importância que ela tem, e não ser só ouvinte, mas praticante, para que isso venha se tornar, para que isso venha gerar mudanças na nossa vida. Então você vê que as pessoas falam que existe diferença de escutar e ouvir, né? Você escuta um barulho, alguém falando, mas ouvir é dar atenção. Então eu tenho a chance de dar atenção à palavra do Senhor, que eu lendo em voz alta, eu escuto o que eu estou lendo em voz alta, e dar atenção para que ela gere mudanças reais na minha vida. E eu também tenho a chance de ouvir o que estão falando, processar e ter sabedoria para lidar com aquilo. Não ter conclusão imediata. Não espalhar. Espalhe coisa boa. Precisamos espalhar boas notícias. Falam que a notícia ruim, ela por si só se espalha.
Porque as pessoas estão sempre prontas para dar notícia ruim. Para dar notícia boa, a gente espera, né? Por que vou ficar divulgando a vitória de fulano? O que eu vou ganhar ficando falando que fulano conquistou o emprego, o carro e outra coisa? Mas notícia ruim, tá sabendo? Tá sabendo que fulano voltou pro mundo? Tá sabendo que esse cano tá se drogando? Tá sabendo que fulano deu um adúltero? A notícia ruim, a gente está sempre pronto para espalhar. E a boa, às vezes por inveja, com a vitória de um amigo, que às vezes a gente tanto orou para ele ter a conquista, a gente tem dificuldade para divulgar. Não, se eu ficar falando, vai falar que eu estou com inveja. Se eu espalhar o que fulano conseguiu, conquistou, vai falar que eu estou invejoso no que ele conquistou, sabe? E esse pensamento mesquinho, infantil nosso, nos faz, muitas das vezes, ser boca do diabo, para espalhar o que é mal, o que é perverso e reter o que é bom. Amém, queridos? Receba essa palavra aí no coração de vocês, que ela possa abençoar a tua vida, que ela possa gerar frutos. Se você sentiu no coração, leia mais uma vez o capítulo 1 de Tiago. Não precisa ler muita coisa não. Assim que acabar essa live, pega lá 27 versículos. O capítulo 1 de Tiago é fantástico. E aí, se você se empolgar, emenda no 2. Mas tenta aí, você não vai roubar mais de 5 minutos. Quando acabar essa live, pega lá Tiago 1, do 1 ao 27. Leia com calma, leia processando, leia entendendo. E aí o Senhor vai falar mais ainda do teu coração. Amém? Que ela venha gerar frutos, que ela venha produzir frutos abençoados na tua vida, que o nosso ouvido possa ser educado pelo Espírito Santo. Vamos ouvir sim. Agora, o processo do que estamos ouvindo, nós precisamos ter sabedoria. Precisamos lidar. E outra coisa, falar só da gente que está ouvindo é fácil, né? Vamos vigiar nossa boca. Vamos ser cristãos. Vamos ser pessoas sensatas. Vamos ter sabedoria no que a gente fala. Eu costumo até muito falar isso. Às vezes a gente se empolga e na conversinha de WhatsApp, senta marrico e fulano e ciclano. Primeiro que não é para a gente poder ficar falando. E segundo que tudo aquilo que a gente conversa com os outros no WhatsApp está gravado. E amanhã é uma prova contra você. Sabe? Porque muitas das vezes as mesmas pessoas que dividem a fofoca com a gente são as que aproveitam oportunidades de nos vender. Nem todas. Mas é um processo que pode acontecer porque está com raiz na maldade. Então, no nome de Jesus, sejamos sábios aqui e que o nosso coração venha estar influenciado pela palavra, pelo Espírito Santo, para que possamos viver em meio a tanta coisa ruim o tempo bom. A fake news destrói, né? A inverdade, como eu aprendi com a minha esposa. A palavra mentira hoje ela foi substituída pela palavra inverdade. O diabo, ele gera inverdades para poder tirar a tua paz. O diabo alimenta a inverdade na boca das pessoas para tirar a nossa paz, para deixar a nossa alma agitada e as nossas emoções violentas. Mas eu profetizo no nome de Jesus, blindagem do Espírito Santo de Deus na tua mente, na tua vida, blindagem produzida pela palavra do Senhor. Temos que fazer a nossa parte, temos que ler, temos que ouvir louvores, temos que nos esforçar para participar das lives, porque isso vai gerando, vai construindo um fortalecimento fantástico dentro da nossa vida. Amém?